negócio é o seguinte. O paradoxo de Bootstrap consiste no seguinte. Você está aqui, sentado, e do nada surge um indivíduo do futuro te dá um livro. E tipo, mano, ele presume que eu, no passado, eu vou passar o resto da minha vida escrevendo um livro só porque alguém do futuro me deu um livro. Tá ligado? É isso. Ele acha que o futuro interfere no passado. Sendo que, mano, isso não tem o menor sentido. Tipo, é o passado que interfere no futuro. É o passado que interfere no presente. E o presente é o futuro do passado. Então, assim, nós somos quem nós somos hoje por causa das coisas que aconteceram no nosso passado e no passado do mundo. Então, é o passado que interfere no presente e não o contrário. Agora começa o meu paradoxo, que é bem melhor que o paradoxo de Bootstrap. É o seguinte. Eu aqui fazer tal. O portal é só uma janela temporal. Você não precisa atravessar, você não precisa entregar um livro, entregar uma caixa, nada. É só um portal. Aí, desse lado do portal é onde você tá, do lado do presente. Esse lado aqui é o lado do passado. E aí eu vou desenhar uma cadeirinha aqui e tal, porque geralmente acho que é isso que o Bootstrap tava pensando, né? Uma cadeirinha e um ser sentado nessa cadeira. E um ser sentado aqui na cadeira. Você do futuro não, do presente, que é o futuro do passado. Obviamente você evoluiu, né, com o tempo, porque é isso que a gente espera com o passar do tempo, que as pessoas evoluam. É... Você interage, você fala oi, viu? Você fala oi pro seu eu do passado. Ele vê você falando com ele. Ele tá te vendo. Abriu uma janela temporal no quarto dele. Ele tava sentado aqui, e aí abriu uma janela temporal assim, e você interagiu com o seu eu do passado. Só que quando isso acontece, como vocês dois são o mesmo indivíduo, na mesma linha do tempo, mas em épocas diferentes, é... você fazer isso gera uma memória de quando você era menor e isso aconteceu com você. Só que isso nunca tinha acontecido antes. É a primeira vez que você tá tendo uma experiência dessa. Você viveu até agora sem ter passado por isso. Isso nunca aconteceu com você. O personagem principal é esse aqui, não esse aqui. Só pra deixar claro, porque no Paradox Bootstrap é ao contrário. O personagem principal é esse aqui. Você cresceu até agora. Isso nunca tinha acontecido com você. Quando você era criança, o seu futuro não tinha interagido com você quando você era criança. Porém, quando você interage com o seu eu do passado, e ele lembra disso, isso é uma experiência que ele está tendo agora. Isso gera uma lembrança em você e, se está havendo essa lembrança, significa que, na verdade,
Essa aqui é a cabeça do seu eu do presente, depois disso acontecer. Significa que, na verdade, isso aconteceu. Porque, por mais que isso nunca tenha acontecido, que você era o primeiro a fazer isso, como você está fazendo isso agora, você lembra disso. Se você lembra disso, significa que você não é mais o primeiro. Aí, aqui eu vou fazer isso aqui de novo. Aí você lembra que você estava sentado numa cadeirinha e um ser do futuro falou com você. Você lembra disso. Por mais que isso nunca tenha acontecido antes. Então, uma linha do tempo, o tempo ele é linear. A linha do tempo é uma linha reta. O tempo é linear. Só existe o agora. Ele está passando. Normalmente, ele está indo. Só que no momento que você começa a interagir com o seu passado, você precisa fazer uma curva. É o momento que você está interagindo com o seu passado. Precisava de um quadro maior. Mas tudo. Calma aí. Vou mostrar na live. A linha do tempo, ela é linear. Ela é reta. Só que no momento que você começa a interagir com o seu passado, isso cria uma curva voltando para trás. E essa curva, ela não pode simplesmente voltar para a reta e continuar como se nada tivesse acontecido. A única maneira para essa curva entrar de novo na reta é ela fazendo outra curva, que é o momento que você se lembra que isso aconteceu quando você era mais jovem. Essa foi a minha formulação do paradoxo de Bootstrap. Dessa maneira que eu acabei de descrever, que de uma maneira muito mais lógica, respeitando a casualidade do tempo, é temporalmente coerente. E não fica um, um pedaço de nada perdido entre, entre as realidades paralelas. Mas, assim, o real problema não é esse aqui. Esse aqui não é exatamente o real problema. O problema vem agora. E acredito que esse seja a real questão paradoxo de Bootstrap, por mais que da forma que eles contam, talvez essa não seja a forma mais clara possível. E agora eu já. É o seguinte, eu não acredito de que simplesmente existam outras linhas morais. Paralelas, cada uma do seu jeito. Eu sei lá, eu não consigo ver dessa maneira. Pode ser, tenha total possibilidade de realmente ser desse jeito, mas eu não consigo ver dessa maneira. Porém,
Porém, a partir do momento que a humanidade criar uma máquina do tempo, e você nem precisa viajar por ela. Ela só precisa abrir algum tipo de portal, né? Pode ser uma janela. Ela só precisa existir bastante. E funcionar, obviamente. Só precisa funcionar. Na minha percepção, eu acredito que só existe uma linha do tempo, que é o que a gente vive hoje em dia. E provavelmente a gente está aqui no meio, que é o presente. Aqui seja o futuro, seja o passado. É isso que eu acredito. Na verdade, o que eu acredito mesmo é que o presente é sempre a ponta. É isso que eu acredito. Porque, na verdade, eu acredito que não existe o futuro. É isso que eu acredito. Passado. Eu tenho fortes indícios para acreditar no passado. É... Mas o negócio é o seguinte. A partir do momento que eu apagar isso aqui, agora, mas a partir do momento você cria esse paradoxo, você cria esse looping temporal, como você se lembrou de algo que nunca tinha acontecido antes, você não só, sei lá, quebrou a sua linha do tempo. Agora você está preso num loop temporal. Né? Não acredito que seja dessa maneira. Mas o que realmente aconteceria se, a partir do momento que você criar uma máquina do tempo, que ela consiga interagir de alguma forma com a viagem no tempo, é, é a criação de outras linhas temporais infinitas. São linhas temporais infinitas com infinitos, infinitas, infinitos, infinitos. Entendeu? Infinitos, infinitos. Por quê? Quem sabe o que é o infinito exatamente? Nós acreditamos, a maneira mais simples da gente explicar o infinito é fazendo esse 8 deitado. E a gente só faz ele deitado porque se fizer em pé ele vai ser um 8. Mas não precisaria ser um 8. Poderia ser um 0, um círculo. Mas não é isso que eu vou falar. A verdade é que dá uma forma cíclica para o infinito. Na verdade, é limitar o infinito. Porque o infinito, ele, ele não necessariamente é dessa maneira aqui. Assim, é uma maneira mais lógica que a gente pensar isso. É o mesmo lugar onde acaba é onde começa. E aí acabou, começou e vai, e acaba, começa, e acaba, começa, e assim infinitamente. Só que isso é uma limitação.
Tipo, assim, de uma maneira bem burra de explicar, seria tipo se você contar de 0 até 10, e aí quando acabasse o 10, você começasse a recontar do zero. Só que isso é uma limitação. O infinito ele não acaba no 10 e começa no zero. E aí, de uma maneira. E aí, se você for aumentar isso para não ficar de forma tão limitada, o que você faria? Você colocaria de 0 até 1000. E aí isso, no caso, faria espremer tudo para caber ali naquele ciclo. E aí, 0 até 1000, quando chegasse 1000, voltava a contar do zero. Só que isso é uma limitação. Isso é uma limitação, tá ligado? Principalmente dessa maneira que eu contei, mas é uma limitação. Ponto. É uma limitação. O que provavelmente é o infinito, que é inclusive o paradoxo do Hotel Infinito demonstra. Que o infinito não é isso aqui. Porque isso aqui até pode ser um infinito, mas é uma limitação para toda a infinitude do infinito. O que na verdade provavelmente é o infinito é uma linha reta. Isso aqui é o infinito. Isso aqui sim é infinito. Porque aqui começa no zero. E onde acaba? Quem sabe? E não acaba fazendo 8 deitado. Porque isso, na verdade, faria voltar para o zero. Ou então para o menos infinito. Porque, matematicamente falando, é isso. É menos infinito, e aí tem uma linha, e aí aqui, infinito. Aí aqui no meio da linha tem o zero. Isso sim. Então, esse é o infinito matemático. É o menos infinito, e ninguém sabe aonde vai parar. Até porque não vai parar, porque é o infinito. No meio tem o zero. Pra frente, pra frente é o infinito. Essa, isso sim é infinito. Então, então assim, a existência de uma interação, de uma viagem temporal, seria preencher tudo isso aqui, ó, com vários. Seria a, seria tudo isso aqui de infinito. Seria infinitos. Infinitos. Tá ligado? Seriam infinitos. Infinitos, infinitos. Isso aqui sim é o real paradoxo bootstrap. De uma maneira bem melhor contada. É porque era 1940, né? Quando esse paradoxo foi criado de uma maneira porca. Isso aqui sim é a maneira correta de se contar. Isso aqui sim é o real problema do paradoxo de Bootstrap. Isso aqui sim é o verdadeiro paradoxo de Bootstrap. Só que ele foi contado de uma maneira tão melhor e tão mais mastigada do, da real questão dele, que talvez nem deva mais se chamar paradoxo de Bootstrap, tá ligado? Isso aqui é linha temporal. Linha temporal.
E eu digo mais. Eu digo mais. O que é o símbolo do infinito? Beleza, tem toda essa questão que eu falei. Só que quando você pensa sobre realidades infinitas e loop temporal, para mim, a maneira certa de desenhar isso é uma reta. Uma reta. Porque a linha do tempo, ela é linear. E, e aí sim você faz as curvas, encontrando aqui as duas pontas da reta. Faz esse S no meio. Tem que ser, mas tem que ter uma reta, porque a linha do tempo, ela é linear. Então, quando se fala de loop temporal e de realidades infinitas, é assim que se tem que fazer o infinito. Ô, Veroninho, meu áudio tá bom? Mano, eu tive que. Eu tô usando a lanterna do meu celular porque. Porque se eu ligar a luz, tipo, mano, quem. Tipo, fica refletindo e mano, velho, tem um pixel inteiro. Um pixel branco inteiro aqui, ó. Olha isso, mano. Um pixel branco. Desse tamanho o pixel branco. Que é só de feixe de luz, mano. E é por isso que eu tô tendo que usar a lanterna do meu celular. E aí, pelo menos, dá pra ver um pouco melhor. Mas então, isso aqui foi o paradoxo de Bootstrap que eu reformulei de uma maneira bem melhor, realmente mostrando o real X da questão, sem deixar um lixo temporal espalhado aí em alguma linha do tempo, que não tem nada a ver com nada, tá ligado? Esse paradoxo não tinha nada a ver com nada, e aí eu fiz ele da forma certa. Essa é a forma certa. E ponto. Essa é a forma certa. É assim que as pessoas têm que se retratar sobre o paradoxo de Bootstrap daqui pra frente. Agora eu vou falar sobre a minha descoberta que eu fiz hoje na hora do almoço.